Apóstolo, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Quem achou, dá uma glória a Deus. Quem não achou, dá uma aleluia. Eu vou mandar você achar. Pela manhã estivemos aqui buscando a Deus, e eu posso te garantir que vale muito a pena você buscar um investimento e você ser cheio de Deus. Quando você está cheio da presença de Deus, até mesmo andando pela rua, você sente aquele arrepio gostoso, você sente a unção de Deus sobre a tua vida, e o melhor, você se sente protegido. Você sabe que nada e nem ninguém pode nada contra você. Acharam? Amém. Capítulo de número 27. O primeiro. Me ajuda aqui, por gentileza. Glória, meu Deus. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio Adrâmutio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos do mar. Estando conosco Aristarco, o macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto, ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldade de chegar em Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos. Navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Podemos tomar o nosso assento, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Desde já quero parabenizar a nossa irmã Amanda e a todo o grupo ABA pela performance em quem se apresentaram aqui nessa noite, que tenho certeza que chegou ao trono de Deus, alegrou o coração do nosso Senhor. Que vocês possam continuar buscando a Deus e adorando com o dom que Ele nos presenteou. Estamos diante de um texto bastante sugestivo para este mês e para nossas vidas, aonde estamos trabalhando com o tema de posicionamento. Aleluia! E em muitos momentos da minha vida e da tua vida, nós precisaremos nos posicionar. Então, o texto ele vai contar uma narrativa de uma das últimas viagens do apóstolo Paulo, que a Bíblia cita ele, narra, como um grande homem de Deus, um homem que
que foi elevado ao paraíso, ao terceiro céu. Então Paulo era alguém que tinha intimidade com Deus. Paulo, ele era alguém que tinha credibilidade com Deus e com aqueles que o ouviam. Paulo, ele era um grande homem de Deus, mas nem sempre a sua história foi assim. A história de Paulo, ou Saulo, vai começar aproximadamente água com limão, com gás. Meu Deus do céu, a oração chegou lá. Deus abençoe quem está entendendo essa ideia. Que Deus te explique sem perder mais. Agora acho que a pregação vai até fluir um pouco melhor. Pode tirar o segurança da porta aí. Silvano, pode ficar por aí. A história de Paulo é uma história linda porque Paulo escreveu aproximadamente 12, alguns defendem que são 13 cartas do Antigo Testamento. Cartas essas que nos norteiam ou representam uma bússola para a minha vida e para a sua vida, como se trata no quesito santidade, ou como buscar a face de Deus, ou alegrar o coração de Deus. Paulo, ele foi o maior profeta messiânico do Novo Testamento. Ele foi o maior profeta missionário do Novo Testamento, melhor dizendo, porque ele fez muitas missões. Ele viajou por vários continentes, espalhando a mensagem de Deus. Mas no início da história de Paulo, quando ele ainda era Saulo, nós vamos encontrar em um triste episódio, no capítulo 7 aproximadamente, aonde um diácono da igreja estava sendo apedrejado, estava sendo humilhado, estava sendo chicoteado, caçoado, ou as pessoas estavam fazendo pouco caso de Estevão. Estevão, ele era um diácono da igreja, e o diácono, ele precisa estar preparado para servir a igreja, para cuidar da igreja, para pregoar a palavra, para ensinar. O diácono, ele é alguém importantíssimo na igreja, porque a igreja de Deus precisa de muitas pessoas que o ajudem, principalmente os diáconos. Estevão era alguém que estava pregando a palavra de Deus, estava falando do amor de Deus, estava falando de tudo aquilo que Deus fez no Antigo e no Novo Testamento. E a sentença de Estevão, por ele estar fazendo coisas boas, não foi um cafuné na cabeça, não foi um abraço caloroso, não foi um beijo amoroso, mas foi pedradas. Muitas das vezes você faz algo bom para alguém, você faz algo de valor para pessoas, para grupos, situações e circunstâncias. E muitas das vezes você espera um forte abraço, um beijo caloroso, um muito obrigado. Mas muitas das vezes, ou na maioria das vezes, você vai receber, eu ouvi você dizendo, pedradas. Isso não pode fazer com que eu e você venhamos nos paralisar ou deixar de ajudar outras pessoas porque um dia te apedrejaram. Mas eu tenho algo para alegar o teu coração. Quando eu era garoto, moleque, eu era jovem, geralmente quando eu via um pé de fruta e a gente não tinha um bambu para poder chegar lá em cima e arrancar, nós tacávamos pedra para que aquele fruto viesse cair. Então, se alguém está te apedrejando, tacando pedra, se alguém está tentando arranhar a sua imagem de alguma maneira, seja fisicamente, pessoalmente, ou hoje através de uma rede social, descanse teu coração, porque só atacam pedra e uma árvore que dá fruto. Se você está sendo apedrejado, é sinal que você tem fruto para dar. Continue dando fruto. Não deixe que a tua árvore deixe de frutificar. Não permita que a tua árvore deixe de alimentar.
por causa de mais uma pedrada que você tomou. Tenho certeza que ela não é a primeira e tenho certeza que ela não será a última. Mas o mais importante é você frutificar, é você alimentar a quem precisa. Porque a questão da gratidão ou da ingratidão, isso não pertence a você. O que cabe a mim e a você é ajudarmos, é fazer aquilo que nós podemos fazer e fazer bem, independente se no final você vai receber um abraço, um muito obrigado, ou uma pedrada e virar as costas e vou nessa. O importante é eu e você entendermos que nós estamos fazendo uma grande obra e o Senhor entregou algo nas tuas mãos e o que Ele te entregou não é teu, é dele. Então use para ganhar almas, para alimentar e para saciar a sede de quem quer que seja ou chegue sedento diante de ti. Esse homem chamado Estevão, ele pregoava a palavra de Deus. Dado momento, ele vai estar sendo apedrejado. E quando ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu e ele vai dizer: Senhor Jesus, em tua mão ou em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estevão, o texto vai dizer que ele morre. Só que havia uma grande multidão que se alegrava da morte de Estevão. Existe uma grande multidão que se alegra, por incrível que pareça, quando eu e você ficamos desempregados, quando eu e você caímos enfermos, porque na mente deles isso é a ausência de Deus, isso é Deus pesando a mão sobre a minha vida ou sobre a tua vida. Mas mal sabem eles que tudo que acontece na minha vida e na tua vida é propósito de Deus. Se aconteceu na porta fechar, era porque era necessário para você chegar aqui. Se aconteceu de você ficar enfermo, era necessário para você chegar aqui. Se aconteceu de o teu lar estar em turbulência, foi necessário para você chegar aqui. Se aconteceu da enfermidade bater na tua porta, foi necessário para você chegar aqui. Porque se não tivesse acontecido isso, provavelmente nem eu, nem você estaríamos aqui nessa noite. Perceba que muitas das vezes o ser humano, ele só procura Deus, pastor, quando ele olha para um lado, ele olha para o outro e não vê socorro algum. Então ele tem a ideia de olhar para o alto. Por quê? Porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Deus. E quando nós ouvimos um dia a palavra de Deus, isso ficou gravado no nosso coração, no nosso intelecto, e nós entendemos que existe um Deus, que Ele é solução, que Ele soluciona, que Ele sempre estará de braço aberto para mim e para te ajudar. Só que Deus, Ele não pode ser encontrado, ou nós não podemos buscar a Deus somente nesse momento. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele sabe que o ser humano, ele só vai buscá-lo com intensidade no momento da turbulência, da dificuldade, quando o avião parece que vai cair, quando você não escuta mais o barulho do motor, quando você acha que o avião deu pane e vai tombar. É nesse momento que muitas das vezes nós gritamos: Senhor, me socorre, não permita que eu venha morrer, não permita que eu venha perecer, me cura, abre essa porta, me ajuda, me socorre, porque somente dessa maneira é que muitas das vezes eu e você vamos conseguir encontrar o Senhor. Porque quando está tudo muito bem, dificilmente nós buscamos ao Senhor ou louvamos como deveríamos. Hoje pela manhã fizemos um paralelo aqui na igreja, bastante interessante, que no domingo passado foi o domingo de um passeio na igreja. O sol estava quente e o ônibus estava lotado, faltava lugar para se sentar naquele ônibus, e o ônibus era para um passeio, e não tem nada de errado em passear, em se divertir. Mas perceba, o ônibus era para um passeio. Domingo passado, hoje faz 7 dias, uma semana. Estava no meio do sol escaldante. Era o mesmo domingo. Uma outra grata. Porém também era um domingo. Havia um ônibus aqui na igreja para buscar um revestimento, para você se encher na presença de Deus.
Eu não tinha tanta gente assim. Meu Deus, agora. Então, para passear, eu dou o meu melhor. Para buscar a bênção de Deus, Meu Deus. nem tanto assim. É por isso que eu e você, muitas das vezes, passamos por aperto, por um momento de dificuldade, porque se estiver tudo bem na minha vida, na tua vida, a gente não busca como deveria buscar. Sim ou não? Estou falando alguma coisa errada? A pregação, ela precisa ser um ensino. Aleluia. Gritar, pular com a perna só, de lá para cá, não como o Cauã, que aquilo ali significa que ele é ruim de bola. Você não nasceu para jogar futebol, você nasceu para tocar. Isso, você nasceu para adorar. Futebol, deixa comigo, porque saiu. Então perceba que quando Estevão está morrendo, existe uma multidão aplaudindo. E um homem chamado Saulo estava ali. E rasgam as vestes de Estevão e lançam aos pés de Saulo. E Saulo gosta do que vê. Saulo se alegra. Tem pessoas que se alegram com a tua derrota. Então quando você está lá no Facebook, no Estado, no Estado é de onde? No Facebook. WhatsApp. O Facebook é o quê? História. História e Instagram. E o Facebook é o quê? Oi? É história também. Então quando você está lá dizendo, nada deu certo na minha vida, eu vou parar, eu vou desistir. Existem pessoas que estão do outro lado, que estão batendo palma, porque está dando tudo errado na tua vida. Meu Deus, é verdade. Agora coloca lá, estou cheio da presença de Deus. Deus abençoou a minha vida. Hoje o Senhor foi comigo. Não vai ter um para perguntar que vitória que você recebeu. Agora pode falar, eu vou parar. Está dando tudo errado, eu vou desistir. Que ódio! Alguém vai te perguntar, está tudo bem? Mas não é porque eles querem te ajudar. Eles querem saber da novidade. Que está dando tudo errado na tua vida. Então nem eu nem você podemos dar esse gostinho. Está dando tudo errado? Está dando tudo errado, pastor. A porta se fechou? A porta se fechou, pastor. A enfermidade chegou? Pastor, a enfermidade chegou, está doendo, estou gemendo, eu não estou mais aguentando. Então, abre a tua boca e diz assim, ó, vai. Sabe por quê? Porque existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que nós adoramos, mas Ele não é sadomasoquista. Ele não se alegra com a tua dor. Existe um Deus que Ele permite a tua dor para te aperfeiçoar, para você entender adorá-lo, independente se Ele vai fazer ou não vai fazer. Existem louvores. E muitos deles dizem, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, Ele é Deus. Segurar o fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aí Deus quer que a gente cante assim, ó. Eu não adoro pelo que faz, eu adoro pelo que é. Acho que houver, sempre será Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Então não vai para a rede social. Não chama o teu vizinho para contar história triste. Mas abre a tua boca para dizer que Deus, Ele é fiel. Aleluia! E vai tudo bem. Então o texto diz que Paulo, ele se alegra, até aquele momento ele é Saulo. Por que ele precisaria ser um nome trocado? Porque quando nós estamos no mundo, nós não temos conhecimento de Deus. O nosso sobrenome no mundo é fracasso e projeto falido. Porque existem pessoas que confundem a questão de riqueza com prosperidade, prosperidade com riqueza. Tem pessoas que são milionárias financeiramente. Tem pessoas que são ricas,
dinheiro, mas são pobres de espírito. Verdade. Existem pessoas que são pobres financeiramente, É Deus, mas mas quando você para do lado dessa pessoa, você não quer que ela saia de perto de você, porque o que tem dentro dela é tão bom que parece que está te alimentando. Você não quer que essa pessoa saia de perto de você. Por quê? Porque embora ela seja pobre financeiramente, mas ela é rica no seu interior. Então prosperidade é a ausência da necessidade. Prosperidade não tem nada a ver com a questão financeira. O dinheiro é bom? Muito bom. Ajuda, mas não é tudo. Não adianta você ser rico, milionário. Estamos chegando num período onde muitos jogam na Mega Sena. Tem alguém que joga na Mega Sena? Deixa eu te conhecer. Levanta um pouco para ver aqui. Você joga na Mega Sena. Você não vai filmar, né? Agora não está mãozinha. Mas imagina que você ganha na Mega Sena. Tu fica bilionário. Aí tem a ideia de dizer assim: vou adorar nada, vou para a igreja nada. Eu vou para a minha ilha, pegar meu helicóptero, camarão esperando. Contra a filé, mas contra a filé, não quero ficar picanha para lá. Eu trabalho com algumas chupas de carne e tem aranha da alcatra, tem bife de anjo, é um nome mais sofisticado. Picanha argentina, essa que gosta de carne. Picanha uruguaia. Oi? O chefe? O chefe é o contra a filé. Então perceba que o dinheiro não é tudo. Tem pessoas que são ricas financeiramente, mas sem Jesus vão perecer no inferno. Não vale a pena. Então o que vale a pena é você trabalhar, ter o teu recurso, mas você ser cheio, rico da presença de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele está se alegrando de ver a morte de Estevão, ele tem a brilhante ideia. Qual? Eu gostei do sangue, eu gostei de ver a igreja sofrer, eu gostei de ver a igreja padecer. Só que existe um detalhe que faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. Zacarias capítulo 2 verso 8 vai dizer que nós somos a menina dos olhos do Senhor. meu Deus! É está o Coisa problema. linda! Porque quem mexe comigo e mexe contigo está mexendo. Quem fala de mim, fala de você, está falando? Quem persegue a mim, quem persegue você, está perseguindo? Quem taca pedra em mim, você está tacando pedra? Aí que está o problema. Então você não precisa levantar a mão e nem abrir a tua boca para se justificar. É Deus! E muitas das vezes nós queremos fazer isso, sim ou não? Alguém está te perseguindo, te denegrindo, falando mal de você, no teu ambiente de trabalho, na tua casa, no círculo familiar, dentro da igreja. E você quer abrir a boca para se justificar. Não, eu não sou isso. Eu não faço, eu não sou assim. Só que eu vou te contar um segredo. Quem te conhece e gosta de você, você não precisa se justificar. Verdade. Quem não gosta de você, também não adianta se justificar, porque não vai querer saber. Vai adiantar. Então nunca abre a boca para se justificar, porque quem te conhece o teu caráter. Não precisa você abrir a boca para se defender. Deus ele vai sempre usar alguém para te defender. Deus vai sempre usar alguém para dizer: opa, esse daí não é assim não. Ele merece não. Procura saber melhor da história. É assim mesmo. Porque em toda a história tem três lados: a minha, a do outro e a De Deus. verdade. Não gaste o teu tempo. Não gaste o teu espanholito. Porque Deus sempre vai usar alguém para te defender. Porque quem tocar em você está tocando em Deus. Paulo agora, ou Saulo, ele, no seu intento de perseguir a igreja, ele vai pedir cartas, autorização para perseguir quem nunca fez mal para ele. Alguém já te perseguiu por algo que alguém falou ao teu respeito, mesmo sem a pessoa te conhecer? Você já foi perseguido por alguém falar assim: eu não gosto de fulano, eu não gosto de fulano,
e chegou até você e falou, fulano, eu não gosto de você. Você fala assim, mas eu nunca fiz nada. O fulano, Já. eu nem conheço ele, nem É tenho intimidade, verdade. só Já gosto dele. aconteceu. E aconteceu contigo? Já. Vamos ver então o negócio agora. Você já ficou com raiva de alguém, perseguiu alguém, ou não quis nem mesmo falar, ou criou um ranço por algo que alguém falou para você sobre essa pessoa? Não. Então você percebe que nós somos normais, feitos de carne e osso, com muitas qualidades e também muitos defeitos. Paulo, ele agora vai perseguir a igreja. Ele vai perseguir alguém que nunca fez mal para ele. Ele vai prender, maltratar e matar quem nunca o prejudicou, só fez o bem. Então, quando Paulo está na sua caminhada para perseguir, para prender, maltratar e matar, ele teve um encontro. E naquele dia, o texto vai dizer que ele vai cair. Uma luz tão forte vai vir sobre ele. E alguém vai dizer assim para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Eu fico imaginando ele conjecturando, mas eu não persegui não, Senhor. Eu persegui foi os pequeninos, aqueles que falam de Jesus, aqueles que pregam sobre Jesus, aqueles que falam de salvação, aqueles que falam sobre amor, sobre perdão, aqueles que estão na igreja terça, aqui no domingo. Foi eles, meu amigo. Paulo, se você perseguir eles, você está perseguindo a mim. Se você estiver maltratando eles, Paulo, você está maltratando a mim. Senhor, a quem tu persegues, Senhor? Paulo, tu persegues a mim, a Jesus. Ali o texto vai dizer que ele vai ficar cego. Passa-se o período de tempo, ele volta a enxergar. E quando ele volta a enxergar, ele vai para uma rua chamada direita, para a casa de um homem chamado Ananias. Ali, pela fama de Paulo, todos temem, porque Paulo era um homem ruim, mau, cruel. Ele era um judeu. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, um homem mestre nas escrituras. Ele fazia parte de uma classe política chamada fariseu. Só que ele também adquiria a cidadania romana. Então Paulo era alguém que ele era culto, ele era sábio, ele era inteligente. E ele foi pego na sua sabedoria. Da sua sabedoria, ele queria perseguir quem nunca fez mal contra ele. Tem pessoas que te perseguem sem você ter feito mal nenhum. Apenas olhou para você e não foi com a tua cara, e está tudo certo. Pastor, tem gente que não gosta do Senhor, não foi com a tua cara, e está tudo legal. Não estou nem aí. Não vou perder meu tempo porque não gosta de mim. O meu tempo é precioso e eu preciso usá-lo para quem gosta de mim, quem quer estar perto, e assim eu vivo melhor. E você também vai viver melhor. É verdade. Não perca o teu tempo querendo se justificar, dar troco, retrucar. Hoje nós temos o advento da rede social e as pessoas perdem muito tempo ali na rede social com coisas improdutivas, quando você poderia usar o teu tempo para fazer coisas produtivas para a tua vida, para a tua alma, para a tua casa, para a tua família. Então esse homem estava indo perseguir a igreja e ele teve um encontro com o Senhor. E o que me chama a atenção é que nós só podemos servir dois senhores: Deus ou Mamon, o dinheiro. Então quando Jesus se apresenta para ele como Senhor, Jesus está apresentando para ele como o próprio Deus. Porque ele vai dizer: Senhor, quem tu és, Senhor? E Jesus vai falar: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então esse homem, Paulo, ele foi alguém que perseguiu. E Jesus vai falar para ele assim: mas eu tenho uma notícia para te dar, Paulo. Você para mim é um vaso escolhido. Você agora vai entender o que é sofrer por causa do meu nome. Você vai padecer por causa do meu nome. E Paulo vai se alegrar. E ele vai entender. E da noite ele vai dizer assim: e eu estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que é para ser crucificado com Cristo? É alguém falar mal de você e você querer descer na cruz, rodar a baiana
Não é isso que ele estava apanhando no mundo aí. Que era brigona, não levar desaforo para casa, explosivo. Só que agora não tem novidade para te contar. Você está crucificado com Cristo. Não pode mais ter barraco. Não pode escandalizar o nome do teu Senhor. Porque Ele te defende no momento certo. Existem 3 palavras que, se você guardar isso na tua vida, você vai ver que vai valer muito a pena. Quando falarem mal de você, te perseguirem, tacar em pedra, tentar arranhar a tua imagem, você vai querer se defender, sim ou não? Aí você vai pensar: eu quero me defender? Eu posso me defender? Mas eu devo me defender? Não. Por quê? Tem alguém que vai te defender. Aí Paulo, agora ele já é Paulo, ele já entendeu que ia padecer por causa do nome do Senhor. Então o Senhor falou que ele tinha uma missão. Qual? Chegar em Roma para ser julgado e morto. Olha que dureza. Deus está falando para ele que ele vai chegar em Roma e vai morrer. Só que no percurso, Deus leva esse homem até o terceiro céu. E ele vai dizer que o que ele viu lá são coisas inefáveis, maravilhoso, ao ponto de Paulo falar: Senhor, me leva logo, não quero mais ficar aqui na terra. O que Paulo viu lá em cima, o que está preparado para mim e para você, é tão maravilhoso que Paulo queria ir logo. Aí você falou: calma, Paulo, não é agora. É necessário você chegar em Roma. E Paulo agora está sendo levado até Roma. E ele está sendo levado através de um navio. Porque naquele período de tempo não tinha metrô, não tinha avião, não tinha trem e nem ônibus, muito menos Uber 99. Então ele está sendo levado através de um barco, de uma embarcação. E aqui nós iniciamos a pregação dessa noite. Paulo, quando ele está sendo levado junto com outros presos, Paulo ele não está sendo levado porque ele matou, porque ele roubou, porque ele fez algo de ruim. Ele está sendo levado, preso, por causa do nome do Senhor Jesus. Então, quando ele entra naquele navio, um centurião chamado Júlio está conduzindo Paulo e outros presos. Só que, dado momento, o texto vai dizer que o vento era contrário. E o que causa o dano na minha vida e na tua vida não é a força do vento, a velocidade do vento, a intensidade do vento. É o que você vai fazer com esse vento. Porque perceba que tem vento que vai fazer pessoas navegarem. Houve um tempo que teve uma Olimpíada no Rio de Janeiro e uma competição de barca à vela foi cancelada pela ausência de vento. Então tem pessoas que vão usar o vento para navegar, outros vão usar o vento para voar. No parapente, no asa delta, vai precisar de vento. Até para você empinar a pipa, precisa de vento. Hoje o que me chama a atenção é que quando você vê um grupo soltando pipa, dificilmente tem criança ali. É mais longe soltando pipa. Mas até para soltar pipa, precisa do vento. Então tem pessoas que vão mais pipa. Vou te poupar hoje. Mas você perceba que tem pessoas que vão usar o vento para voar, para navegar no oceano do Espírito. Tem pessoas que quando a porta se fecha, ao invés de murmurar e reclamar, essa pessoa ela vai para o joelho e agradece a Deus. Porque se Deus fechou aquela, é porque Ele tem uma porta melhor e maior preparada lá na frente. Quando chega a enfermidade, o crente ele não vai abrir boca para murmurar com Deus. Por que eu, Senhor? Tanta gente, porque essa enfermidade me sobreveio. Mas o crente ele vai para o joelho e vai dizer: Senhor, se tu me curar, tu é Deus. Se tu não me curar, tu vai continuar sendo Deus. O mais importante para mim é a tua presença. E que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Se o Senhor quiser tirar o espinho da minha carne, glória a Deus. Mas se tu não quiser tirar o espinho da minha carne, glória a Deus. Porque o teu poder vai continuar se aperfeiçoando na minha
minha fraqueza. Porque se tu me curar, Senhor, talvez eu te largue, eu te abandone. Eu estou vendo aqui, mas eu não sei lá na frente. Talvez se eu for curado agora, no próximo carnaval eu estou dando tchauzinho pro Senhor. Mas se eu estiver enfermo, eu vou continuar te buscando. Eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar buscando a madrugada. Eu vou continuar te buscando acordado, dormindo. Por quê? Porque eu vou mostrar que eu sou 100% dependente de ti. E quando alguém é dependente de alguém, ele não larga. O texto vai dizer aqui, o vento era contrário. Mas o que vai fazer a diferença na minha vida, na tua vida, de ser vitorioso ou vitorioso, é o que você vai fazer com esse vento. Quando o vento vem, você voa ou você se tranca numa caverna? Porque perceba, o vento ele não vai parar. Ele vai diminuir, mas o vento ele não para. Perceba que tem dia que você sai na rua e o vento está muito forte. A mulher prende logo o cabelo para não ficar despenteado. Mas tem dia que você sai na rua e o vento está médio. Tem dia que você sai e o vento está bem suavezinho. Tem dia que você sai e parece que o vento parou. Quem solta a pipa sempre fala, o vento parou. Mas o vento não parou. É que ele está bem suave, você não está sentindo ele, mas ele não para. O vento na minha vida, na tua vida, ele não para, não vai parar. Mas o mais importante é o que você vai fazer com esse vento. Quanto tempo vai na tua família? Casamento. Tu voa para adorar a Deus ou tu quer correr para dentro da caverna? Quando a porta se fecha, tu voa para o monte para buscar a Deus ou tu se prostra, corre para dentro de uma caverna para murmurar. Então o vento na minha vida, na tua vida, ele não vai parar. Mas o mais importante é o que você vai fazer com esse vento. O texto diz que o vento está forte. O vento está ao contrário. Você já tentou correr com o vento ao contrário? Literalmente, o vento vindo fora da tua direção e você tentando correr? Não é difícil? Quando você está correndo com o vento a favor, não é mais rápido? Só que muitas das vezes o vento ele vai te ensinar muita coisa. Ele vai te ensinar que você precisa ter resiliência. Ele vai te ensinar que você não pode parar, você não pode desistir. O vento está vendo, você está posicionado. Deus da glória. Pode vir, vento. Eu estou posicionado. Glória, glória, glória. Estou posicionado. Eu não vou parar. Nem mesmo um passo atrás eu vou dar. Por quê? Porque eu sei que por fim o meu Redentor se levantará ao meu favor. Existe um tempo do vento na tua vida. Existe um tempo dele cessar na tua vida. Mas você tem que estar posicionado diante dele. Porque se você desistir, se você parar, a tua força será pequena. E quando esse vento passar, qual é o testemunho? Qual é a credibilidade que você vai ter? De dizer para alguém que não chora, não fica triste, isso vai passar. E a pessoa te observando no olho do teu vento, você correu para dentro da caverna. Então existe alguém dentro da tua casa, no teu meio familiar, no teu trabalho, que está te observando. E quando eles passarem pelo vento, eles vão te procurar. Por quê? Porque quando ele olha para você, ele vê credibilidade. Ele vai olhar para você, João, e vai falar, poxa, o João foi tão humilhado naquela empresa. E ele não desistiu. E Deus o honrou. E vai te pedir conselho. Por quê? Porque no meio da dificuldade, você não sucumbiu. Tu não correu para dentro da caverna. Tu não foi medroso, tu foi corajoso. Tu se manteve posicionado de pé. E é isso que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida. O texto vai dizer, eu vou me apressar aqui por causa do horário, que quando eles entram no navio, em um outro navio, eles passam pelo vento ao contrário. E eles chegam num lugar chamado Bons Portos. Muitas das vezes nós estamos num lugar chamado Bons Portos. Só que o homem, o ser humano, quando está tudo bem na vida dele, quando as coisas estão caminhando, o que ele pensa? O negócio está muito tranquilo. Vou procurar problema para minha vida. Geralmente é assim o ser humano. Quando está tudo bem, ele caça problema para a vida dele. Chegou no Bons Portos. O que ele tinha que fazer? Fica no Bons Portos. Bons Portos. O texto já está dizendo, Bons Portos. Fica em Bons Portos. Você está guardado, está protegido. Só que não. O ser humano, ele procura, como diz no ditado popular,
sarna Para se coçar. para se coçar. E muitas das vezes, as más conversações, elas corrompem o bom costume. Existe um ditado no mundo que diz assim: passarinho que acompanha o seu. Essa de cabeça para baixo. Isso é uma mentira? Eu estudava em um colégio particular e, por causa de influências e más conversações, eu conheci as drogas dentro de uma escola. Então, dentro de uma escola ou dentro de uma igreja, isso não é garantia que mais conversações podem chegar até você. O que você tem que entender é que você precisa estar posicionado. Os teus ouvidos precisam estar blindados. Aleluia. A tua mente precisa estar sã. Meu Deus. Somente para as coisas boas, somente para as coisas de Deus. Porque se alguém tem facilidade de sentar em uma mesa para falar de alguém perto de você, certamente, quando você se levantar dessa mesa, o próximo nome a ser falado naquela mesa é o seu. Mas quando uma pessoa senta numa mesa e começa a falar de alguém, e você fala assim: peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, se levanta, essa pessoa lá nunca mais vai sentar em uma mesa para falar mal de alguém perto de você. Então as más conversações, ela corrompe o bom costume. Vai falar mal de alguém para você, sai fora, ou corta. Nunca mais alguém vai falar mal de alguém perto de você. Então o texto vai dizer que eles chegam no lugar chamado Bons Portos. Só que alguém vai ter a brilhante ideia. O texto vai dizer que havia um piloto e o mestre do navio. E o centurião, olhando para o tempo, vendo de uma parada, está pensando: não, vamos continuar a viagem. Só que Paulo vai dizer assim: não vai. Por quê? Porque a viagem, ela vai ser perigosa. E vai ter dano, e vai ter perca. Não saia. Não vai. Fica onde você está. Só que o piloto, ele faz habilidade. Quem pilota tem uma certa habilidade. O mestre do navio, ou o dono do navio, ele faz experiência. Por quê? Porque ele tem um navio há tanto tempo, então ele tem muita experiência. Então tem pessoas que vão querer dar pitaco na tua vida. Tem pessoas que vão querer te aconselhar através de uma habilidade ou através de uma experiência que na mente dele eles têm para te aconselhar. Só que a melhor maneira de você observar e entender se quem está te dando conselho vale a pena você ouvir ou não, é você observando a árvore. Meu Deus, aleluia. Dá fruto. Oh, aleluia. Tem credibilidade. Glória, glória. Porque tem pessoas que querem te dar uma assessoria jurídica ou uma assessoria através de uma questão financeira, devendo todo mundo, compra e não paga, a vida não apita aí, galera. Como que uma pessoa assim vai ter condições de te aconselhar a tua vida financeira, onde tem que fazer investimento, tem que comprar, tem que vender? Como? Como uma casa toda destruída vai ter condições de te dar conselho? Como você tem que proceder espiritualmente? Então você tem que observar se quem está te aconselhando tem credibilidade ou não. E quando eu digo, não é porque prega, porque canta, porque dança, porque isso não é sinônimo. Isso não é predicado de quem tem vida com Deus. Tem pessoa que prega muito bem, mas não vive nada do que prega. Tem pessoa que canta muito bem, mas quando desce no altar, quando você começa a conversar, fala: essa pessoa, ela mesmo que estava lá cantando, não pode ser. Não tem testemunho. Tem pessoas que são rebeldes, são desobedientes. Quando pega o microfone, são muito bons. Por quê? Porque pregar, cantar é dom. Mas nós precisamos entender que a maior pregação é aquela que a gente vive quando desce do altar. Porque falar, até papagaio fala. E através de um dom, eu consigo talvez mudar o teu pensamento usando a palavra. Você percebe que muitas doutrinas, muitas religiões, eles usam a Bíblia, sim ou não? E cada um com a sua verdade. Hoje nós temos o advento da igreja, se eu não me engano eu esqueci o nome, mas que tratam com a questão da homossexualidade. Então eles defendem a homossexualidade
através da Bíblia. Eles distorcem para aquilo que eles querem. E você vai falar, poxa, mas tem respaldo, mas pregam bem. Olha, mas tem conteúdo, vou a Bíblia. Olha. Então você tem que entender A favor dele, né? que para te aconselhar, para me aconselhar, precisa ter credibilidade. Você precisa observar a árvore. Está dando fruto. As folhas estão verdes. Como é que está o Alicerce. em volta dela? Está frutificando? Está bonita? Então vale a pena eu me alimentar do fruto dessa árvore. Agora tem pessoas que não têm credibilidade nenhuma, zero. E eu falo isso porque eu já passei por isso e você também já passou. Um tempo atrás, eu vou falar porque Deus está mandando falar. Alguém falou assim, poxa, eu dei R$100 para ir no passeio e o pastor me proibiu de ir. Quem me conhece sabe muito bem que já tiraram a organização do passeio da minha mão. Por quê? Porque chegaram lá e não deixam ninguém de fora. Então como que eu ia impedir alguém que está pagando R$100 de ir no passeio, se muitas das vezes eu deixava ou eu pagava para as pessoas irem? Então quem me conhece sabe que é mentira. E eu estou falando de uma pessoa que quando pega o microfone prega muito. Uma pessoa quando pegava o microfone cantava demais. Então pregar e cantar não é significado, não é sinônimo de vida com Deus. Aí quando descer do altar, mentiroso, fofoqueiro, volteiro, enganador. Mas quando está com o microfone na mão, nossa, esse homem, e tem muitos por aí acima. É verdade. Em cima do altar é uma coisa, quando desce é totalmente diferente. E muitas das vezes as pessoas dão ouvido a pessoas assim. É assim. Até que seguem a navegação e daqui a pouco está vendo tudo se perder. Porque Paulo era a voz profética. Paulo era o pastor que estava dizendo para eles, não vai. Por que, Paulo? Porque a viagem vai ser desastrosa, perigosa, vocês vão perder tudo. Não vai. Mas eles ouviram quem? O piloto e o mestre do navio. E foram embora. Só que dado momento, aquele vento que estava suave, que era a brisa, o vento voltou a ficar forte. No tal do sudoeste. Quando o sudoeste vem, ele vem arregaçando tudo. E se você não estiver protegido, ele acaba com tudo. Então tem pessoas que estão brincando de crente, brincando de vida espiritual, seguindo o conselho de quem quer que seja. O apóstolo Paulo ele disse que chegaria um tempo que os homens buscariam mestres para si próprio, buscando aquilo que o seu ego, que o seu estômago quer ouvir, com comichões no ouvido, buscando aquilo que pode agradar, não querem mais ouvir a verdade, eles estão fugindo da verdade. Porque muitas vezes a verdade é uma palavra dura, não vai, não faça. É não, e nem todo não. Significa algo ruim para a tua vida, tem não que é para te proteger. Está tendo tiroteio ali, alguém fala assim, não passa lá, é para te proteger. Então deixa eu dizer que eles entram no navio e seguem a viagem. Dado o momento, o vento volta a ficar forte novamente. Eles perdem tudo que tinha no navio. Só que, dado o momento, Deus vai dar uma visão para Paulo. Vai vir um anjo e vai dizer, Paulo, não temas. Por quê? Porque aquilo que eu te prometi é necessário que se cumpra, você tem que chegar longe. E todos esses que eu te dei, nenhum deles vão se perder. Só que, dado o momento, o vento estava tão forte, o navio estava papelejando tanto, ele já estava aproximadamente mais de 10 G em alto mar. E alguém vai descer um bote tentando fugir. E Paulo falou, opa, não foge não. Por quê? Eu vou botar, eu só vou ver se a âncora vai dar. Não foge. Fica no barco. Porque Deus já falou que ninguém vai se perder. Então nessa noite eu digo para você, não foge. Fica no barco. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim, não foge. Fica no barco. Se posicione. Como um homem de Deus. Seja no vento forte, no vento fraco, no vento contrário, no vento a favor. Se posicione.
como homem e mulher de Deus. Porque o vento ou a tempestade, ela é pedagógica. Ela sempre tem um ensinamento. Tudo que vem sobre a minha vida, sobre a tua vida, existe um tempo de início, meio e fim. Eu não sei que estágio está a tua tempestade. Eu não sei qual é o estágio que está o teu vento. Mas uma coisa eu posso te garantir: está chegando o final. Continue posicionado. Continue de pé. Porque Deus tem se agradado de ti. Aleluia. E nessa noite, eu quero te convidar a ficar de pé. E se você